Por que o meu bolo vaza? Às vezes um bolo vaza o recheio, às vezes um bolo vaza o líquido que você usou para umedecê-lo, às vezes os dois. Às vezes ele não vaza, mas o recheio ele cria uma imperfeição no revestimento do bolo, no revestimento final, né? No caso no buttercream, e muitas vezes, mesmo em bolo coberto com fondant, como o fondant é muito sensível à umidade, ele deforma com muita facilidade caso o bolo tenha um vazamento. E o problema do vazamento é aquele líquido que fica ali entre o bolo e a bandeja, que é um líquido que você não consegue explicar, é chato, o cliente percebe, é uma coisa inconveniente, mesmo fazendo parte do bolo, isso parece uma negligência, e de fato ele acontece por conta de um descuido, e esse tipo de descuido muitas vezes ele pode custar caro, porque o vazamento ele nunca vem sozinho. Normalmente o vazamento, assim como um processo de erosão, ele fragiliza o bolo. Então é um bolo que pode adernar, ele pode entortar com mais facilidade e, num último caso, ele pode evoluir até para um bolo colapsar, ou para que um bolo realmente perca uma parte do recheio antes de ser cortado. Dependendo da gravidade, do quanto isso não foi pensado na hora de montar, você pode sim ter uma situação extrema como essa. Então, em alguns trechos aqui do vídeo, a gente vai mostrar quais são os passos importantes que você precisa ter certeza que você fez para que você afaste por completo esse risco, esse problema. Então a primeira coisa, eu trouxe aqui para ilustrar uma bandeja. No vídeo mostra isso. Então você tem a bandeja e quando você for colocar o teu disco de massa, de preferência, tá? Eu tenho isso como uma regra na hora de montar. Mas é claro, não está escrito em pedra, mas se você puder, dê preferência para o primeiro layer de massa. Qual que é o primeiro layer? É aquele que você tirou do fundo da forma, esse aqui, tá? Quando você assa de maneira correta, você não vai precisar remover o lateral, muito menos o fundo, né? Não queimou? Ele caramelizou. Então, você vai usar esse primeiro. Por quê? Isso aqui já é uma proteção extra. Depois, conforme aparece no vídeo, a primeira camada, o que gruda o bolo na bandeja, ele tem que ser uma camada de buttercream. Independente, mesmo que seu bolo seja de creme fresco, de chantilly, a primeira camada tem que ser de buttercream. Se você chegou até aqui, dá seu like, faz a sua inscrição, ativa o sininho. Você vai passar um pouco do buttercream na bandeja, que isso vai servir como um elemento, como uma cola, né? Um elemento que vai grudar o bolo à bandeja. Isso não é estrutural, mas é necessário que isso aconteça. Outra coisa importante, por que eu peço para fazer com buttercream? Porque o buttercream, a gente sabe, a água e gordura, eles não se misturam, né? Não assim, sem a ajuda de algum terceiro elemento que dilua e junte tudo. Então isso é muito importante, porque ele vai prevenir que uma eventual, por exemplo, se no líquido de umedecer o bolo, se o seu líquido não estiver no ponto, ele vai prevenir formação de líquido na base do bolo, tá? Isso é muito importante. Depois você desbasta com a espátula menor. Colocado desta forma, depois que você colocou a primeira camada, vocês viram que eu fiz como se fosse uma solda com a manteiga, né? Eu passei um fio de manteiga ao redor do bolo, entre a camada e a base, tá vendo? Entre a camada e a base eu passei esse fio de manteiga
E depois eu vou passar mais um fio de manteiga, ok? Até chegar na borda. E depois que chegou na borda, eu vou depositar mais manteiga, fazendo uma contenção. A contenção da primeira camada ela tem que ser um pouco mais grossa, porque ela vai lidar depois com a acomodação do bolo, com a compreensão dos outros andares do bolo. Então ela precisa ser um pouco mais grossa. Eu faço mais ou menos de 1,5 dedos. E depois, conforme tem no vídeo, você vai fazer a solda. O que é a solda? A solda é aquele primeiro círculo de manteiga entre o bolo e a bandeja. Você vem ajustando, tá vendo? Mas isso é só um primeiro ajuste, tá? É só uma primeira desbastada. E aí você vai ficar com essa situação aqui, tá vendo? Tá vendo? Você vai ficar com essa situação. Feito isso, a gente já pode começar a rechear. Então, o nosso recheio básico, que é um recheio de mascarpone com vanilla, eu vou passar uma primeira camada cobrindo todo o bolo, toda a massa, né? Cobrindo toda a massa desse primeiro layer, dessa primeira camada, até essa contenção de manteiga. Feito isso, com aquela espátula menor, limpa ela, né? Com a espátula menor, você vai espalhar. Não precisa que fique perfeito, tá? Que fique satisfatório, como tá aqui. Depois disso, você vai vir com o recheio. Aqui, como eu falei para vocês, é um recheio de figo com uma geleia caseira que a gente faz aqui. Depois eu vou dar num outro vídeo receita da geleia. Você vem e coloca o recheio. Aí com essa mesma espátula, a gente vai usar ela ao longo do processo inteiro. Você vai acertar, tá? Acertou no centro, tá tudo direitinho. Nós vamos colocar um anel final dessa base neutra de recheio, mascarpone com vanilla. E por fim, vamos ajustar a altura da manteiga do nosso buttercream. Depois, você mais uma vez ajusta com a espátula para tirar também um pouco do excesso, porque fica um pouco de excesso, é normal. Você vai passar mais para deixar o necessário. E aí você vai ter a primeira etapa do bolo nessas condições. Fazendo isso, você já se previne, você já tira da frente uma boa parte dos problemas. Eu sou Marcos Ocolaro, da London Amazing Cakes, uma confeitaria de Londres, especializada em bolo de festa europeu. Depois, o líquido de molhar. Eu já dei essa receita, já falei um pouco sobre isso, e agora eu vou explicar melhor, com mais detalhes, por que o líquido de molhar tem que ser feito com essa preocupação. Quando você usa a massa, não importa se é uma massa esponge ou se é uma massa genoise, todas elas vão acontecer a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Você vai umedecer a massa, né? As pessoas não gostam de bolo seco, eu não gosto de bolo seco, então você vai umedecer a massa. Mesmo que seja uma massa que foi manteiga, óleo, qualquer
qualquer tipo de gordura. No caso das nossas massas, 99% dos bolos aqui é feito com a massa esponja. A única gordura que vai na massa esponja é a gordura da gema do ovo. Ou seja, é uma massa altamente absorvente e uma massa leve, tá? E que eu aconselho, especialmente seguindo a nossa receita, eu aconselho para que você faça os seus bolos de camada com essa massa, porque ela saboriza mais fácil, é um bolo mais leve, a pessoa vai sentir mais a presença do recheio e menos da massa, e isso é perfeito, no final é o que todo cliente quer. O líquido de molhar, que você vai colocar dentro de uma bisnaguinha como essa, isso aqui é facílimo de achar, barato. O líquido de molhar, normalmente eu faço com uma medida de leite evaporado, uma medida de leite condensado. E aí você vai saborizar esse líquido se você quiser, porque ele em si já é neutro. Mas você pode saborizar com baunilha, você pode derreter um pouco de chocolate, diluir, você pode saborizar com essência de limão, com essência de laranja, com essência de amêndoa, da forma que você desejar. E, inclusive, isso é um pulo do gato e um truque. Por exemplo, você tem no seu menu, no seu cardápio, um bolo de limão, você não precisa fazer a massa de limão. Você já vai fazer o recheio, provavelmente você vai usar um curd. Quando a gente faz um bolo de limão, você recheia ele com o curd e mais com o teu recheio base. A receita do recheio base tem aqui no link, e o curd de limão, mais para frente, eu vou ensinar vocês a fazerem. Então você vai rechear, você vai dar o gosto do teu bolo no recheio, para que você tenha uma massa única que você possa usar em todos os bolos, para que você tenha menos etapas de trabalho na sua cozinha. E com essa maneira, com o líquido de umedecer, você também pode reforçar o sabor do recheio na massa, ok? Trabalhando junto, respeitando uma proporção de 5% da essência junto com o líquido de molhar. Sempre conhecendo a sua essência. Começa pequeno, começa com menos essência. Se você precisar, você acrescenta, para que você não tenha um líquido de molhar com gosto muito forte, muito presente, porque isso também desequilibra o sabor do bolo e o cliente não vai gostar. A essência você vai ter que conhecer, não tem jeito, porque cada lugar tem uma marca, cada essência é feita de um jeito, então você vai ter que conhecer a essência. A única maneira de você fazer isso é experimentando. A qualidade da essência a gente consegue hackear, né, vasculhar através de review, né, ou perguntando para uma pessoa de confiança. Agora, o quanto essa essência tem de potência aromatizante, flavorizante, aí é só com teste, ok? Então aqui, todo líquido de molhar, de umedecer, independente do sabor do bolo, ele é aromatizado e flavorizado com a essência de vanila, a essência de baunilha. Todo ele. O sabor do bolo vem a partir do recheio. A única massa que vai mudar completamente é no caso do Red Velvet, que tem uma outra execução. Nós vamos compartilhar a receita do nosso Red Velvet com vocês, com certeza, a massa de chocolate. Mas, no mais, todos os outros sabores é a massa padrão, com o líquido de molhar, conforme tem instrução no vídeo, conforme tem a receita, e o líquido de umedecer aromatizado e flavorizado com a essência da sua preferência, da sua confiança, respeitando essa proporção de no máximo 5%, e você sentindo no seu paladar aquilo que é agradável. Essa receita você não vai adoçar, porque o leite condensado ele já vai trazer doçor suficiente para que você não tenha que colocar açúcar. Mas vamos imaginar, se você gosta, ou se algum cliente pediu algo extra doce, o que eu acho muito difícil, você pode adoçar sim, mas você adoça com açúcar de confeiteiro, porque ele vai dissolver bem rápido, não vai correr o risco de ficar a granulação do açúcar presente no líquido de molhar. Uma outra coisa, como eu comentei com vocês, uma parte de leite condensado, uma parte de leite evaporado. Se você não tiver na sua cidade o leite evaporado, que às vezes não acha, você vai usar o leite integral. O leite integral acha em todo lugar. Leite integral, só que aí você vai fazer diferente. Você vai usar uma parte de leite integral e 2 partes do leite condensado. Por quê? Porque o leite evaporado, ele é grosso. O leite evaporado, ele tem um certo doçor, porque como ele foi engrossado, a docilidade natural do leite é acentuada.
Então, quando você não tem o leite evaporado para usar e vai usar o leite integral, que não é um leite ralo, por isso que é integral, é um leite que está com a composição de gordura dele íntegra, intacta. Quando você for usar com leite integral, você dobra a quantidade de leite condensado. Então fica uma parte de leite integral, 2 partes de leite condensado. Ou uma parte do leite evaporado para uma parte do leite condensado. 5% de essência, se você quiser usar. Esse líquido, qual que é a mágica desse líquido? Por que ele atua diferente? Se você for molhar, por exemplo, tem gente que molha com suco, tem gente que molha com refrigerante, tem gente que molha com chá. Eu já vi um monte de coisa. Você também pode, respeitando 5%, colocar uma bebida alcoólica, fica muito gostoso. Você pode colocar um licor, você pode colocar rum, você pode colocar conhaque, sempre respeitando a proporção dos 5%, tá? É um pulo do gato, gente. Olha, é uma dica que, assim, vale ouro, né? Porque muitas vezes a pessoa quer colocar isso na execução da massa e nem sempre fica legal. Por exemplo, uma massa executada com uma bebida alcoólica, ela vai ter problema de textura. E no processo de cocção, essa presença alcoólica, ela vai evaporar por completo. Você, malemar, vai ter uma lembrança confusa daquele gosto que você queria presente. Como, por exemplo, um Baileys, como, por exemplo, um licor de chocolate, como, por exemplo, um Control, que harmoniza tão bem, né, no bolo. Então, quando você faz esse líquido de molhar, 5% da bebida alcoólica, fica perfeito. Muito bom. Qual que é a vantagem? Tanto ele feito com leite evaporado, na proporção passada, tanto ele feito com o leite integral, na proporção orientada. Ele vai criar uma consistência que não é um líquido ralo e não é um líquido grosso. É um líquido intermediário, ele tem um certo corpo. E quando você colocar esse líquido na massa, o que vai acontecer? Você vai colocar o líquido na massa, ele vai demorar um pouco para absorver, porque ele tem um certo corpo. Vou chegar aqui, tá? Ó, tá vendo? Ele vai demorar um pouco para absorver, mas vai ser absorvido. E o genial desse ponto, na verdade, a palavra certa é tensão superficial, né? Então, todo líquido ele tem uma tensão superficial. O que significa isso? Significa que ele não vai ser rompido de acordo com a tensão superficial que ele tem. Então, a tensão superficial de uma calda é mais alta do que desse líquido. E desse líquido é mais alta do que o leite puro, que é mais alta do que a água. Então, a tensão superficial desse líquido, em equilíbrio com a textura da massa, com esses alvéolos de ar da massa esponja, ou seja ela de qualquer tipo que você trabalhe, alguns trabalham com a massa amanteigada, outros trabalham com a massa genuase, aí vai de acordo com o teu processo. Esse líquido, junto com essa textura, ele vai umedecer, a massa vai absorver, vai distribuir essa umidade, mas ele não vai vazar. E se vazar, vamos imaginar que por alguma razão o teu líquido ficou ralo, tá? Você bobeou, não seguiu direito a receita. Se vazar, você tem essa proteção de fundo. E você vai ter a mesma proteção camada a camada, porque você vai ter o creme neutro, a receita está aqui no link, e você vai ter a tua geleia, ou o teu curd, ou o teu salted caramel, depende do que você vai trabalhar na hora de compor. Isso, de uma camada de massa para outra, é uma barreira impermeável, então o líquido vai bater ali e vai parar, ok? Mas a barreira lateral do revestimento de manteiga, você não vai ter problema. Lembrando que, conforme está no vídeo, todo bolo, camada por camada, precisa ter uma camada que adentra ao bolo do buttercream. Tem que ter. Não adianta você ocupar todo o diâmetro da massa com recheio e não deixar pelo menos um dedo e meio para você fazer a barreira de manteiga, de creme de manteiga. Você precisa dessa barreira, em qualquer circunstância, porque senão você também vai ter problemas. Então, obedecendo essa engenharia, que é praticamente uma engenharia, você vai ter um bolo que não vai dar problema nenhum. Eu espero que você tenha gostado do vídeo.